Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades da quarta semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do terceiro ano de língua portuguesa. Nós vamos ver situação-problema com adição. Cadê o tio, professora? Situação-problema com adição. Vou ler o problema para vocês e vou dar um tempinho para vocês responderem para mim aí nos comentários o que dá aqui, tá bom? Então, vou ler, olha só. Clara nasceu em 2006. Ela saiu hoje para fazer compras para viajar com sua mãe. Elas compraram uma mala de viagem de R$ 830, um biquíni de 120 para Clara e um maiô de 210 para a mãe. 2 pares de chinelo por R$ 86. Beleza. Então, agora, se você quiser dar uma pausa no vídeo para responder, pausa, responde e coloca de novo para a gente continuar. Bom, você respondeu? Um problema, isso que a gente chama de probleminha, é uma situação que a gente vai resolver, né, usando a matemática. Qual que é a situação? A situação da Clara, que é uma menina aí de 14 anos, que está fazendo compra com a mãe dela, beleza? Bom, acontece que os problemas, eles precisam ter uma pergunta. Como é que você vai responder se esse problema não tem uma pergunta? Não tem jeito. Bom, e os problemas também vão ter dados. O que é que são dados? São as informações que nós precisamos para resolver o problema. São os números. Então, os dados de um problema são números, informações. E a gente tem que saber selecionar quais dados são importantes para responder à pergunta. Nesse problema, eu não coloquei uma pergunta. Uma pergunta tem um ponto de interrogação. Vamos lá? A pergunta poderia ser: quantos anos tem a Clara? Olha só. Se a pergunta fosse: quantos anos tem a Clara? O único dado importante para nós seria que ela nasceu em 2006. Porque você faria 2020 menos 2006 e descobriria que ela tem 14 anos. Bom, a pergunta também poderia ser: quanto custa cada par de chinelos? Olha só. Quanto custa cada par de chinelos? Que eu vou marcar de azul para ficar igual a pergunta, tá? Então, olha só, elas compraram 2 pares de chinelo por R$ 86. Então, cada par custa R$ 43. Bom, a pergunta também podia ser aqui. Tá difícil de caber aqui, né, pessoal? A pergunta também poderia ser esta aqui. A pergunta também poderia ser: quanto elas gastaram na compra? Nesse caso, a idade dela é um dado que não faz diferença nenhuma para a gente, né? Então, quais dados fazem diferença? Aqueles valores que elas gastaram. Então, elas gastaram 830, 120 e 210. Depois, elas gastaram 86. Vou passar por cima aqui. Bom, nós podemos resolver com 3 parcelas ou mais essa adição, porque a gente não precisa fazer adição apenas de 2 parcelas, não é mesmo? Então, nós podemos fazer, olha só, o espaço está ficando pouco. Nós podemos fazer, então, 830 mais 120 mais 210 mais 86. Lembrando que o 80 aqui tem que ficar na dezena, né? Então, 0 mais 0 mais 0 mais 6, 6. 3 mais 2, 5 mais 1, 6 mais 8, 14. Vai 1. 1 mais 8, 9, 10, 11, 12.
1.246. Mas nós podemos resolver de outra maneira. Ah, professora, eu não gostei dessa operação imensa, não. Nós podemos também resolver de outra maneira, fazendo uma associação. Como assim, professora, associação? Veja só, nós podemos somar aqui o 830 com o 120. E o 210 com 86. Zero, 5, 9. 6, 9, 2. Agora, somar os dois resultados. 950 mais 296. 0 mais 6, 6. 5 mais 9, 14. Vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. 1.246. Veja só, aqui você poderia arranjar essa associação de outras maneiras, mas aqui você fez operações menores. Então, quando você vai resolver um problema, você presta atenção em quais são os dados importantes para responder à pergunta do problema. A princípio, o problema nem tinha como ser respondido. Se a gente quisesse responder apenas quantos anos a Clara tem, esse dado já bastava. Se a gente precisasse responder do chinelo, apenas esse. Para responder o valor total da compra, esse dado não faz diferença e nós vamos precisar desses aqui. E se você for elaborar um problema, inventar uma situação problema, aí você vai precisar pensar em todas essas partes, tá ok? Você precisa de uma situação para contextualizar a operação que vai ser feita, precisa colocar na situação os dados necessários para resolvê-la e fazer uma pergunta para que a pessoa entenda o que é para responder. Vamos ver a atividade que deve ser feita aqui? Olha só, na primeira, atividade 1, aqui tá semana de vacinação contra a gripe, um calendário, né, dia da semana e quantas vacinas foram ofertadas, para que você descubra aqui, olha, os 3 primeiros dias da semana, quantas pessoas foram vacinadas, quantas vacinas foram ofertadas. Você vai ter que fazer a operação aqui e dar a resposta. Depois, quantas vacinas foram ofertadas nessa semana? Então, você vai ter que juntar tudo. E aqui, você vai observar os dados, aqui tem dados, e você vai elaborar uma situação, problema, usando esses dados e depois resolver, ok? Bom, no próximo vídeo eu vou trazer a correção para vocês. Essa capa eu vou deixar lá no meu Instagram com a lista de links de todos os vídeos da 4ª semana do 3º ano para que fique fácil de você localizar. Eu espero que você esteja aprendendo muito. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!